Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre sensores de temperatura. Nessa apresentação eu vou tentar passar para vocês os principais sensores de temperaturas, os principais sensores de temperatura aplicados aí ao nosso ramo automotivo e falar um pouquinho de uma curiosidade que creio que em algum momento da vida vocês tenham já ouvido falar aí de uma falha bem grande que a gente tinha em um componente automotivo por conta, né, da temperatura, tá? Bom, o sensor de temperatura, né, independente de onde ele é aplicado, ele tem a função de informar a temperatura de um determinado fluido, né, ou de um determinado componente. Né? Existem diversos sensores, os principais são os sensores de temperatura do líquido de arrefecimento, o sensor de temperatura do ar de admissão. Mas nós podemos também encontrar com facilidade o sensor de temperatura do ar atmosférico, né? Esse vai aplicado aos ar-condicionados. Então a gente tem o do ar atmosférico externo, que mede o ambiente, e nós temos o sensor de temperatura do ar atmosférico interno, da cabine do motorista, né? Em que vai medir a temperatura interna que se encontra as massas de ar dos passageiros. Né? Então aí nós já temos 4 sensores de temperatura. A gente pode também, com certeza, adicionar nessa conta, em alguns casos, principalmente veículos a diesel, o sensor de temperatura do óleo combustível, né, do diesel combustível. E aí a gente também pode ter sensor de temperatura do próprio óleo de lubrificação, isso previsto nos dois motores, tá? Só de ciclo Otto, sensor de temperatura do próprio combustível, que não é tão comum, mas em alguns motores de pesquisa isso é utilizado, tá? Para poder garantir que a temperatura do combustível ela esteja dentro dos padrões. Só um apêndice aqui, né? Uma curiosidade: nos testes de dinamômetro é necessário que, principalmente na aferição de resultados, né? Ou seja, medição de torque, potência, a temperatura do combustível ela seja verificada para garantir que não vai ter nenhum tipo de erro de leitura, né? A gente não saia por aí, sei lá, vou chutar aqui, né? Informando que um carro ele consome muito mais ou muito menos do que o outro e de repente a gente tinha um combustível, né, que tinha uma temperatura média de 20 graus e o outro estava de 40, né? Isso com certeza vai afetar aí o funcionamento do motor e as leituras realizadas pelo dinamômetro. Então, sensores de temperatura são relativamente simples, né? Informam a temperatura, mas vai depender aí de cada uma das aplicações, para a gente entender então o que é que vai ser medido e por que vai ser medido, tá? Essa apresentação de hoje e os testes que nós vamos realizar, né? Eu já gravei esses testes, mas a aula de amanhã, eles vão se basear basicamente no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento e o sensor de temperatura do ar de admissão, né? Na prática mesmo do ar de admissão, a gente não conseguiu finalizar, mas a gente comenta um pouquinho sobre localização e características. Bom, o sensor então tem a função de informar a temperatura, né? E aí de algum fluido. E é um tipo de sensor classificado como NTC, Negative Temperature Coefficient, né? Então coeficiente de temperatura negativo. Então quando aumenta a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, a resistência do sensor, né, que é constituído de um material do tipo NTC, ela diminui. Né, para ter essa injeção e ignição aqui não tá, pessoal. Deixa eu só consertar isso aqui. Essa informação aqui não sei porque estava nesse ponto. Pronto, vamos lá. Então aqui o texto correto é esse. Quando aumenta a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, a resistência do sensor, que é constituído de um material do tipo NTC, ela diminui, tá? É comum, inclusive, a gente chamar isso aqui de termistor, né? A gente nem chamar mais de resistor, é chamado de termistor. Aí, ó, só já porque eu falei já está aqui. Então, o sensor de temperatura da água ou do líquido de arrefecimento, ele é conhecido pela sigla ST, Engine Coolant Temperature, né? Faltaria um S aí do sensor, né? Então, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor.
É um sensor que mede a temperatura desse fluido, né? E quando a temperatura está baixa, né, é importante para que a central consiga entender que se o sistema de arrefecimento está com temperaturas baixas, consequentemente o meu motor também está com temperaturas baixas, e esse não é o ideal. O motor ele deve ser operado na sua temperatura de trabalho. Qual a temperatura de trabalho do motor é algo bem específico, mas nós sabemos, né, atualmente que ela gira em torno dos 90 aos 110 graus, tá certo? Então, se o nosso motor está na temperatura baixa, imaginem vocês, há algumas semanas, 3 ou 4 semanas atrás, Salvador registrou a temperatura mais baixa da última década, né? Então, na madrugada, salvo me engano, deu 19 graus. Você ligou o carro naquele momento, então esse sensor ele registra, né, que o motor está muito frio. Então, o que é que a central por si só ela consegue fazer? Né? Ela consegue aumentar um pouco mais a marcha lenta, ou seja, aumentar um pouco mais a rotação na marcha lenta, que em teoria é 1000 RPM. Então, já que é 1000, né, vamos fazer um exemplo aqui que ela aumente para 1050 ou para 1100. Né? Ela consegue também aumentar o ângulo do ponto de ignição e, além disso, a principal alteração dela é a duração da injeção de combustível. Né? Então, isso tudo é realizado, é utilizado como forma de potencializar, né, ou maximizar, ou amplificar, não, mas seria tornar mais rápido o aquecimento do motor. Não é ideal que o nosso motor ele continue operando ali na casa dos 20, 30 graus. Né? O ideal é que ele chegue de uma forma muito rápida na temperatura de trabalho, né? Principalmente para que a gente consiga ter o melhor filme de óleo passando pelo motor, as folgas ajustadas, né, dos componentes móveis, seja cilindro, pistão, virabrequim e moentes, tá? Aí eu falei componentes móveis e fixos, mas a ideia é que a central consiga chegar logo na temperatura ideal de trabalho, tá certo? E aí, para fazer isso, ela tem essas estratégias. Lá na frente, nessa nossa disciplina, vai ter um slide apenas comentando sobre as estratégias que a central utiliza. Hoje eu vou falar de uma forma rápida do ARMAP, né, que é através, né, desse sensor de temperatura, mas existem dentro da estratégia de ARMAP, e aí falando agora um pouco mais voltado à parte de emissões de combustível, emissões de poluentes advindos de combustível, existe uma estratégia em que, em vez da central avançar o ângulo do ponto de ignição, ela atrasa, ela faz um avanço negativo, né? Não estranha essa palavra não, é um avanço negativo. Depois que o pistão chegou no PMS, quando ele está descendo é que lança a centelha. Isso é para fazer com que parte da massa de combustível não consiga ser queimada dentro do motor e vá ser queimada lá no catalisador, para forçar o catalisador a chegar logo nos 300 graus, e aí a platina, irídio e os outros materiais nobres consigam chegar nas temperaturas ideais de catálise, né, de troca aí de conversão catalítica, tá? Então, mas enfim, isso vai ser papo para uma próxima aula, beleza? O sensor de temperatura do ar, ele é conhecido como IAT, né? Em inglês, Intake Air Temperature. E aí falta também o S, que seria do sensor, né? Sensor de temperatura do ar de admissão. Bom, portanto, é um sensor de temperatura que mede a temperatura do ar, né? Lógico. E a função dele, basicamente, além de informar a temperatura, é que quando você tem temperatura e você tem a pressão do coletor, você consegue então ter a massa de ar específica a massa específica do ar que está entrando para o nosso motor. E aí, através disso, nós conseguimos fazer o cálculo da razão estequiométrica, né, daquela nossa formulazinha para o combustível, beleza? Existem alguns tipos de sensores de temperatura que eles não necessitam, o veículo, né, em si, né, não necessitaria do sensor de temperatura se ele já tivesse sensores de massa, né? Então, se ele tiver um sensor de massa de ar, aí é possível a gente não precisar dessa conta. Mas quando a gente tem o sensor da pressão, aí é necessário que a gente tenha o de temperatura também, tá? O que também não quer dizer que, se eu tenho o sensor de massa, né, eu não precise ter, às vezes acontece essa redundância.
Aqui é uma das estratégias que eu comentei com vocês, né? Quando a gente percebe que o motor está frio ou que o ambiente em si está frio, né? Seria uma lógica, né? Motor frio e o ar de entrada do motor também está frio, o tempo de injeção ele se torna maior. Aí eu vou pedir a vocês que observem esse gráfico aqui, né? Vejam, opa, deixa eu botar aqui. Então o mouse estava na outra tela. Vejam aqui, ó. Off é desligado, on é ligado, tá? A gente tem aqui, ó, um motor a 90 graus e o mesmo motor aqui agora a próximo a 0 graus. Então perceba que A é o tempo de injeção em milissegundos em que o injetor permanece ligado, né? Vamos supor que aqui a gente tenha o equivalente a 10 milissegundos de injeção em 90 graus. Observe que em B isso aqui quase que dobra, né? Ele não sei se chega, visualmente ele não parece estar dobrando, mas enfim, se aqui está 10, vamos dizer que aqui nós temos 15 milissegundos de injeção. Então, é normal que quando nós tenhamos temperaturas mais baixas, a central ela adote principalmente esse tempo maior de injeção de combustível, forçando com que, né, o motor consiga gerar calor de uma forma maior e mais rápida, tá? Então, nas condições de partida a frio, há um empobrecimento natural da mistura por causa da má turbulência das partículas de combustíveis, né? E além disso, o óleo lubrificante em baixas temperaturas aumenta a resistência à rotação dos órgãos mecânicos do motor. E aí, por conta disso, né, para poder impedir que isso aconteça, ou que essa situação continue ocorrendo durante muito tempo, acontece naturalmente uma injeção mais demorada, né, como forma de evitar ou de minimizar os impactos dessa mistura ruim, né, dessa má turbulência, e além disso fazer com que o óleo lubrificante consiga então logo chegar nas temperaturas ideais, tá? Só pegando um gancho, é por isso que não se deve jogar fora a válvula termostática. Vocês já devem ter ouvido por aí casos de alguém falar assim: a válvula termostática não serve para nada. E aí, se a válvula termostática do carro trancou, a gente pega, joga ela fora, fica sem, que o carro continua funcionando. Realmente ele continua funcionando, porém, lembre aí nas suas aulas de motor ou de sistemas automotivos que a válvula termostática ela tem uma função de ser um interruptor térmico, né? Ou seja, ela que controla ou não a passagem do líquido de arrefecimento para o radiador, para que aquele líquido de arrefecimento troque de temperatura. Se o motor está frio, a válvula deverá permanecer fechada de forma que a água ou o líquido de arrefecimento contido dentro do motor não consiga sair, fique aprisionado e, consequentemente, a temperatura do motor chegue nos seus níveis indicados de uma forma mais rápida. E aí, se o cara pega e ruma fora, né, a válvula termostática, o que é que termina acontecendo? O líquido começa a trocar de calor com o radiador. O tempo em que esse motor vai precisar chegar na sua temperatura ideal de trabalho vai se prolongar, e aí a central vai continuar injetando mais e mais combustível. Então você passa a ter uma situação com dois problemas: maior tempo de injeção de combustível, né, e uma demora no seu motor chegar na sua temperatura ideal, tá? Aí isso em um longo prazo se reflete em dinheiro perdido, não é verdade? Então, por isso que não se deve jogar fora a válvula termostática, tá? Bom, o sensor de temperatura do tipo NTC, então, ele mede a temperatura do fluido de arrefecimento, né? Já que ele precisa medir a temperatura do fluido de arrefecimento, percebam que ele precisa estar localizado em algum ponto em que o fluido esteja passando. E aí pode ser num mangote de água, na carcaça de um trocador de água e óleo, né, que na verdade é líquido de arrefecimento e óleo. Pode estar localizado, isso eu estou falando do ECT em específico, tá, pessoal? Pode estar localizado em alguma galeria, no cabeçote, enfim. Mas o sensor precisa estar localizado próximo a algum ponto em que o líquido de arrefecimento esteja tocando ele, tá? Então isso fica claro. É um sensor que ele tem uma característica muito peculiar, que é esse anel aqui de bronze, né? Então quando a gente percebe esse anel de bronze curtinho aqui, e são que com dois fios, a gente já relembra logo aí que é um sensor de temperatura. Há vários anos atrás, antecipando um conteúdo que nós vamos ter ainda,
era comum que em um mesmo motor que não tinha ainda rede CAN e tudo mais, a gente tivesse vários sensores de temperatura basicamente para a mesma coisa. Ou seja, era um sensor de temperatura que eu precisava informar a central, então tinha um sensor de temperatura posicionado em um ponto. Aí eu precisava também informar o painel que a temperatura estava aumentando e diminuindo. Aí eu tinha que aplicar outro sensor de temperatura em algum ponto do carro. Aí eu precisava de um sensor de temperatura configurado na opção de interruptor térmico para poder ligar ou desligar a nossa ventoinha. Então tinha que aplicar esse cara também, fazer uma ligação com a ventoinha, com o eletroventilador. Então naquela época que a gente não tinha rede CAN no carro, era muito complicado, né? A gente tinha vários sensores de temperatura. Eu não queria chutar aqui não, mas enfim, aí vocês conseguem me corrigir depois na resposta aí da nossa síntese. Mas se não me falha a memória, era a Saveiro G3 ainda. Eu acho que ela era assim, tinha 2 ou 3 sensores de temperatura aplicados no motor. E aí com o advento da rede CAN, que é a troca de informações nas centrais, ficou mais fácil porque a central do motor pega a informação de um único sensor e depois ela joga no barramento para poder aqueles que precisam dessa informação serem informados, tá? Aqui está basicamente a nossa representação. Então a gente tem esse tipo aqui de sensor de temperatura. O sensor de temperatura que ele é alimentado pela central. A central muitas vezes alimenta com a corrente conhecida, mas quando a gente não tem resistência, ela mantém uma alimentação de 5 volts para meio que assim garantir que ela está alimentando, mas que não está acontecendo nada, né? Quando o sensor está conectado, a gente não tem mais 5 volts, aí passa uma corrente conhecida pelo sensor, e à medida que a resistência dele varia, a tensão de resposta, né, tensão de resposta ou a tensão medida no sistema, ela muda. Vocês vão perceber isso na aula de amanhã. Tem uma parte da prática que eu fico com o sensor com o conector do sensor na mão e depois eu conecto ele no sensor, e aí rapidamente a tensão ela é modificada. Aqui, pessoal, seria um gráficozinho do que termina acontecendo aqui, ó, entre a resistência, né, do termistor e a temperatura realmente medida em graus Celsius, né? Então o comportamento dele é esse daqui, é um comportamento negativo, em que quanto mais a temperatura aumenta, mais a resistência diminui. Isso é meio que de uma forma proposital, para fazer com que, se eu tiver altíssimas temperaturas, a resistência ela chegue perto a zero, e aí a central entenda que não existe sensor, por exemplo. E aí faça com que todo o painel, né, fique com as maiores marcações lá das temperaturas, e a ventoinha ela seja acionada, tá? A gente tem essa resposta aqui, ó, esse gráficozinho relacionou a temperatura com a resistência e a tensão, né? Só que a tensão aqui ela pode variar, né? Não necessariamente com 6.000 ohms a gente precisa ter 4,5. Isso depende aí de cada fabricação do sensor, né? A empresa que fabricou e a forma que a calibração ela foi realizada, né? Então essa questão de temperatura e resistência e a tensão, elas são bastante relativas, né? Não necessariamente são 6.000, 2.500, 280, tá? Também na aula de amanhã a gente mede isso daqui para vocês perceberem como os valores eles podem variar, né? Mas o que de fato acontece é que temperaturas baixas, resistência alta. Temperaturas altas, a resistência ela é baixa, tá? Aí aqui um sensor de temperatura aqui, ó, que está marcando aqui na casa dos 30.000, né? Então com menos 20, menos 20 aqui, menos 20 graus, ele está marcando aqui entre 10.000 e 20.000, tá? A gente então também tem um sensor, como eu antecipei para vocês, o IAT, né? Intake Air Temperature, que informa a temperatura do ar de admissão, né? Nesse caso é importante para que a gente consiga saber a densidade do ar e usar essas informações aí em controle de detonação, função recovery e muitas outras coisas. É um ponto ruim do veículo se o ar de entrada do motor ele seja quente, né? Não vou dizer tolerável, né? Mas assim, não é o desejado que o ar que entra para dentro do motor, dentro do coletor, esteja muito quente, tá? Uma das justificativas, inclusive, que a gente tem
de quando os veículos utilizam não são todos, né, mas quando os veículos utilizam a turbina compressora, se faça a necessária utilização de intercoolers, né, para poder conseguir resfriar um pouco a massa de ar, tá? Porque a massa de ar quente ela não é tão benéfica assim na hora que acontece a combustão, tá? Essa função de recovery que vocês estão vendo aqui são funções do módulo para que o módulo possa, né, tem várias, mas a principal seria entender, por exemplo, qual é a mistura que está sendo queimada, né? Se é gasolina ou se é etanol. Então ele salva na memória uma parte do que seria o comportamento do motor com gasolina ou etanol, né? Nessa estratégia de recovery, de armazenamento, e à medida que algo vai sendo queimado, ele vai conflitando, né, para saber se realmente é aquilo ou não. Pelo sensor de temperatura ser um termistor, né, a principal medição que acontece é a de resistência. Então você seleciona um multímetro na opção de ohmímetro e você consegue fazer a medição da resistência do sensor, né. Por si só, como a gente sabe que é um tipo de sensor que a sua resistência varia para mais ou para menos à medida que as temperaturas mudam, né, você consegue entender que, como é do tipo NTC, né, baixas temperaturas, alta resistência, e altas temperaturas, baixa resistência. Então, se você aquecer o sensor com as mãos, conseguir colocar em algum ponto aquecido, né, próximo a uma vela, algo assim, fósforo, você consegue testar e você entender se o comportamento do sensor está de acordo. Não quer dizer que o sensor esteja dentro das suas características previstas em trabalho, mas a sua resposta de sinal precisa estar de acordo, tá? Aqui é um sensor de temperatura aplicado aqui, ó, numa common rail, né, numa flauta diesel. O sensor de temperatura ele influencia na viscosidade do nosso combustível. Então, essa informação para os veículos que são diesel eletrônico, elas irão fazer com que ocorram modificações do avanço de injeção, né, do início e fim do débito. Diferente do que acontece na maioria dos motores a gasolina, os motores a diesel eles têm uma particularidade em que você pode ter até 3 injeções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo está errado. Você pode ter até 3 injeções do mesmo injetor, né, para a mesma fase. O que é que eu estou querendo dizer? É normal que um injetor de um motor diesel faça uma injeção, né? Injeção essa que é apenas uma pequena injeção, é uma borrifada de combustível, tá? Apenas para formar a chama. Vamos falar em tempo de milissegundos, tá? Digamos que ele injete 150 milissegundos de diesel apenas para formar a chama. Depois ele vem com a injeção principal dele. Então a primeira a gente pode chamar de injeção piloto. Depois ele vem com a injeção principal de 450 milissegundos, né? Isso é o mais comum em motores a diesel. E alguns ainda podem vir com a terceira e última injeção de 50 milissegundos, né, 100 milissegundos, apenas para poder ter um aproveitamento ainda da queima, ou até mesmo para forçar com que o motor a diesel consiga ter menores temperaturas de pico, né, dentro da câmara de combustão, para fazer com que não ocorra a formação de NOx. Então é necessário que a gente tenha sensores de temperatura, né, medindo a temperatura do combustível para que ocorra esses cálculos, né, dos avanços de injeção ou não. E estratégias de segurança em caso de superaquecimento, tá? Que se perceber que o motor está superaquecendo, o motor então ele seja interrompido e aí o motor para de funcionar. Existe uma grande preocupação das montadoras em fazer com que os motores diesel eles não disparem, né? Que aí a consequência disso seria a quebra do motor. Outros sensores de temperatura que podemos destacar, né? Temperatura do óleo do motor, alerta em caso de temperatura muito baixa ou muito alta, né? E compõe a avaliação do desgaste do lubrificante. Ele não é aquele sensorzinho, aquela lamparina que nós estamos acostumados a ver na cor vermelha no automóvel. Aquele ali é um sensor de pressão, tá? Esse de temperatura nem sempre ele é utilizado.
mas aí nesse caso ele poderia alertar em temperaturas altas ou baixas, né? Temperatura do óleo da transmissão automática, esse já é muito mais conhecido. Então, na temperatura baixa, ela vai impactar. Lembre que a transmissão automática, né, existe um módulo que faz a troca de marcha para a gente. Então, quando percebe que a temperatura está baixa, impacta em perfil de troca mais conservador. Ou seja, você não consegue esticar tanto, né, dirigindo, que seria um modo mais esportivo, esticar mais as marchas. Em alguns modelos, é bloqueada a última marcha em temperaturas do motor da transmissão baixa. Quando o sistema está em temperaturas altas, né, existe também aí temperaturas muito altas, existe um alerta no painel. O que eu devo comentar com vocês, já aconteceu comigo. Acontecem trocas menos suaves e até em casos extremos interrupção do funcionamento, tá? Transmissões automatizadas fazem medição de temperatura de acordo com a operação. E aí é o caso que eu tenho para comentar com vocês, né? Vocês com certeza já devem ter ouvido falar em casos muito específicos aqui, ó, de superaquecimento da transmissão Ford, né? É o Power Shift, em alguns casos chamado de Parkinson Shift, né? Eu tive a infelicidade de ter, né, um carro com esse tipo de câmbio. É um câmbio que vibrava muito, né? Era um câmbio de dupla embreagem da Ford. Ficou conhecido mundialmente e não foi por algo bom. Era um problema aí que nenhum dos engenheiros conseguiu resolver. E aí por conta disso eles aposentaram esse câmbio. É um câmbio que deu tanto problema que você comprava um carro Ford, o carro Ford tinha 3 anos de garantia, o câmbio tinha 5 anos de garantia e 10 anos de garantia para reconfiguração eletrônica, né? Então é muito normal quem andava muito em engarrafamento nos casos aí que tinham EcoSport, né, ou até mesmo o Ford Fiesta, de no meio do engarrafamento aparecer um sensor, a informaçãozinha, né, do sensor de temperatura aceso naquele sync, né, o sync da, deixa eu colocar aqui a foto, sync 2, vou botar do EcoSport, tá? Aqui na telazinha, é que esse aqui já é do novo, né? Pronto, era desse daqui, tá? Esse daqui, ó, chega, vou aumentar aqui a foto. Aqui aparecia a informação aqui, ó. Alta temperatura identificada da transmissão, para em algum ponto para poder o sistema refrigerar. Então, se você não parasse, né, ou se você não, por exemplo, conseguisse manter uma velocidade de cruzeiro boa, né, porque quando você está mantendo a velocidade de cruzeiro, o câmbio não trabalha tanto quanto trabalha, né, por incrível que pareça, né, mas ele não trabalha tanto quanto trabalharia se ele estivesse em marcha lenta, por ele ser de dupla embreagem. Acontecia que corria o risco do carro travar, né? Literalmente travar. Então, assim, foi um sensor de dentro da aula de sensor de temperatura, né? Apesar de que a gente fala de controle de motor, mas é um caso aí muito específico da indústria automotiva e que envolvia diretamente um sensor desse tipo, né? Então você vê que a presença de um sensor desse, que aparentemente é muito simples, em alguns casos, como no caso da Ford, era muito importante, né, para poder por um problema que eles tinham, trancar logo o câmbio, impedir que o carro funcionasse, para que essa alta temperatura gerada na transmissão não viesse a desgastar os componentes mecânicos da caixa. Beleza, pessoal? Bom, na aula de hoje é isso. A gente se estendeu até um pouquinho, mas acho que ficou uma aula legal, né? Eu vou procurar algum videozinho aqui no YouTube para a gente comentar um pouco a respeito do sensor de temperatura, mas eu peço a vocês que citem aí as principais características, né, do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ECT, e do IAT. Beleza? Qualquer dúvida me manda um e-mail. Por hoje é só isso aí. Valeu, galera.